Olá! Você sabia que o prontuário psicológico não era obrigatório de ser feito pelos psicólogos até o ano de 2009? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Meu nome é Nara Leão, sou psicóloga, psicoterapeuta já há 18 anos. E eu tô aqui para falar com vocês sobre a clínica psicológica e nesse vídeo a respeito do prontuário psicológico. Hoje, ele é um documento obrigatório. Em 2009, o Conselho Federal de Psicologia criou uma resolução que tornou o prontuário psicológico obrigatório para todos os psicólogos. Então, para cada um de nossos pacientes, a gente precisa fazer um prontuário psicológico e mantê-lo atualizado. É muito estranho a gente pensar que antes disso não existia nenhum documento oficial obrigatório para que onde a gente pudesse anotar os conteúdos, o que foi trabalhado e qual a terapêutica que está sendo desenvolvida com o nosso paciente. O que a gente fazia, na verdade, eram registros muito informais. A gente escrevia ali sobre o nosso paciente, sobre as nossas reflexões, sobre os nossos planos de tratamento com o nosso paciente, e isso era um documento apenas para a gente se organizar ali naquele tratamento. Mas não esse documento oficial que a gente teria ali como obrigatório para ficar guardado e registrado o que está sendo feito com aquele paciente. Então é até natural a gente pensar que tem muitas dúvidas a respeito de como fazer um prontuário psicológico. Eu dou aula já há alguns anos e essa pergunta sempre aparece nas aulas, nos cursos, os psicólogos querendo saber como que eu faço o prontuário da maneira correta e como eu faço para manter esse prontuário atualizado. No último aulão que eu dei sobre a organização do consultório, o tema que mais gerou dúvida foi esse, de prontuário psicológico. Várias pessoas perguntando dúvidas diferentes e eu vi que foi quase uma unanimidade a dificuldade em fazer esse documento. Inclusive eu vou fazer um novo aulão, logo em janeiro eu vou divulgar a data desse aulão, que vai ser presencial. Se você não pode ver presencial, pode ser ao vivo também, mas me acompanha lá no Instagram, @naraleãopsi, que lá em janeiro eu vou divulgar a data do próximo aulão, caso você tenha interesse de também organizar melhor o seu trabalho, o seu consultório. Ou então esse tema eu vejo tanto presencialmente quanto nas redes, o quanto esse tema gera dúvidas. Então por isso eu vou falar agora para você como que você deve fazer esse prontuário. Inicialmente você vai ter um prontuário para cada paciente. O paciente começou a terapia, já monta aquele prontuário. O que você vai precisar colocar nele? A resolução 01 de 2009 traz para a gente os itens obrigatórios que devem estar nesse prontuário. Primeiro, é a identificação do paciente. Você precisa colocar ali o nome completo, data de nascimento, e você pode acrescentar algumas informações que você considerar relevantes, como estrutura familiar, é algo que eu gosto de colocar no prontuário dos meus pacientes. Você vai colocar qual é a demanda inicial, então isso também é muito importante que esteja. Por que esse paciente procurou a terapia? Qual é a queixa inicial? Por que ele está buscando esse tratamento? E aí você vai colocar um objetivo terapêutico. Então qual é o seu objetivo ao trabalhar com esse paciente? Então isso precisa ter lá. E aí você vai fazer as anotações das sessões, não são detalhadas, tá? É um registro mais superficial, mais objetivo, que você pode falar ali em 4, 5 linhas, qual o tema que o paciente trouxe essa sessão, o que foi trabalhado e quais os encaminhamentos ou intervenções mais relevantes que você fez. Em 50 minutos a gente sabe que a gente pode passar por vários temas diferentes, que a gente pode trabalhar com a pessoa e fazer várias intervenções. Você não vai fazer um resumo da sessão. Isso é muito importante que você entenda, que prontuário psicológico não é resumo de sessão. Você vai colocar o eixo daquela sessão, qual foi o tema mais relevante e como aquilo foi pontuado, trabalhado de maneira muito sucinta. Na resolução também não fala que é obrigatório você fazer o registro a cada sessão. Fala que tem que manter atualizado. Então o que você pode fazer? Você pode fazer o registro a cada 2 sessões. No máximo, essa é uma sugestão minha, porque na resolução não tem isso de maneira clara, mas não deixe passar mais de 1 mês sem fazer o registro no prontuário do seu paciente, porque você acaba se perdendo. Você não vai lembrar mais o que foi trabalhado naquele tempo, informações importantes vão se perder se você estender muito esse prazo entre uma anotação e outra. Então você vai fazer sempre essas
anotações ali com um acompanhamento e descrevendo a evolução do seu paciente. Como ele tem se desenvolvido, tem tido melhoras em alguns aspectos, pioras em outros aspectos. Então, quando a gente fala para descrever a evolução, a gente está falando de uma descrição de processo, tá? Não apenas de tá melhorando ou tá piorando, é de descrever o processo do seu paciente. Você também vai colocar ali os encaminhamentos que você fizer. Vamos imaginar que você encaminhou para um psiquiatra, é um caso que vai precisar de um tratamento conjunto com um psiquiatra. Anota lá que você fez o encaminhamento e por que você fez esse encaminhamento, né? O que te levou a fazer esse encaminhamento. Sugiro que faça também por escrito. Se fizer por escrito, não tem nenhuma obrigatoriedade nesse sentido, mas é interessante que seja feito esse encaminhamento por escrito para o outro profissional que você estiver encaminhando. Faça em 2 vias. Uma via você vai entregar para o paciente, a outra você pega uma assinatura dele com a data de quando ele recebeu esse encaminhamento e você anexa no prontuário. Então, esses documentos desse tipo, se você fizer um laudo, um relatório, eles devem também ficar como anexos ali no prontuário desse paciente. E outra informação quando o processo é encerrado. A gente sabe que a psicoterapia ela pode ser encerrada por diferentes motivos. A gente pode encerrar porque realmente chegou um momento de uma alta em que a gente construiu essa alta com o paciente, conversou e fechou o processo. Então você vai anotar lá, foi realizado o encerramento do processo psicoterapêutico, descreve brevemente essa sessão de encerramento e fala, portanto, arquiva-se este prontuário. E arquiva. Só que às vezes, nem sempre, a gente sabe que na verdade, na maioria dos casos, não é esse fechamento redondinho. Às vezes o paciente tem que parar por algum motivo, às vezes ele simplesmente abandona a terapia sem dizer para nós o motivo desse abandono. Isso precisa estar registrado. Então, tentei contato telefônico com o paciente, ele não deu retorno, tentei das datas tal e tal, não tive retorno, portanto, considera-se que houve abandono do tratamento e este prontuário está arquivado. Ou então o paciente justificou que no momento não consegue por questões financeiras, portanto o processo está interrompido e arquiva-se esse prontuário. Então sempre anote por que o seu prontuário está sendo arquivado. E aí arquiva ele. Não pode ir no prontuário alguns documentos que são de sigilos, né? Sigilosos do psicólogo. O que é esse documento sigiloso? Por exemplo, os testes psicológicos. Você não vai poder colocar folha de resposta de teste no seu prontuário. Esses documentos que outras pessoas, além dos psicólogos, não podem ver, devem ficar em um outro arquivo de acesso restrito do psicólogo. Nara, mas peraí, prontuário psicológico não é acesso restrito do psicólogo? Não, o paciente ele tem direito a acesso ao prontuário caso ele solicite isso. Por quê? Às vezes precisa, tá com um processo lá no INSS para um afastamento por algum adoecimento e sentiu necessidade de ter uma cópia do prontuário, o paciente pode solicitar a cópia do prontuário. O paciente, por algum outro motivo, para levar para um outro profissional quer ter acesso a esse prontuário, ele tem direito de ter acesso a esse prontuário, tá? Então, o que vai no prontuário precisam ser informações que o paciente vai poder ter acesso. Então, folha de resposta de teste psicológico em outro local. No prontuário vai o laudo pronto apenas, que é um documento que ele pode ter acesso. Ok? Bom, se vocês quiserem mais informações a respeito de como fazer um prontuário psicológico, diferença entre prontuário psicológico e registro documental, quer conhecer essa resolução mais a fundo, ter uma aula sobre ela, eu tenho uma aula completa lá no curso Ser-Psi. No curso Ser-Psi é o curso mais completo que eu tenho. Lá eu falo desde as emoções do psicólogo iniciante até o psicólogo como empresário, passando por várias coisas da atuação na prática clínica mesmo. Então, se você quiser conhecer mais desse curso, acesse o link que está na bio, que lá você vai encontrar maiores informações. Bom, foi um prazer falar com vocês sobre isso. Beijo e até a próxima!